Você sabia que 90% dos problemas na regulagem do ponto está relacionada com esse botãozinho aqui e tem muita gente que ainda tem medo de mexer nele? É o que a gente vai entender no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo de aquecimento para a nossa Semana da Costura Sem Cálculo. Poliane, o que é a Semana da Costura Sem Cálculo? Primeiro, se você não me conhece, prazer, meu nome é Poliane Santos, sou professora de corte e costura e a Semana da Costura Sem Cálculo é o meu mini curso online gratuito para vocês conhecerem de fato o que é costura sem cálculo. Então, se você quer participar para você aprender fazer modelagem, cortar o seu tecido e costurar uma peça do zero à peça pronta, de uma forma simples, sem nenhum cálculo matemático, clica no link que vai estar aqui na descrição e fixado nos comentários, faça o seu cadastro para você participar, tá? Online, gratuito, você não tem nada a perder, gente. Eu tenho certeza que depois de participar dessa semana, você vai ver a costura com outros olhos. Hoje a gente vai falar aqui de um botãozinho, ele é bem crítico, tá, gente? Porque ele é muito importante, mas a maioria das iniciantes nem ousam colocar a mão. Por medo de desregular, de quebrar a máquina, ou até mesmo porque algum técnico meio sem noção falou para elas que não tinha necessidade. A gente tá falando do quê? Sobre a tensão da máquina. Eu vou mostrar aqui na minha mini máquina, que é mais fácil, né? De eu subir ela aqui pra vocês. Ó, é esse botãozinho aqui. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui do lado. É importante que ele vai sempre estar próximo da linha, do lugar de passagem da linha. E a linha passa por ele. O que que significa esse botãozinho? Ele que vai tensionar a linha que vem de cima do cone. O que seria tensionar, Poliane? Ele vai apertar. Vou mostrar aqui mais ou menos para você o que seria isso. Ali dentro tem dois disquinhos. Quando você aperta, esses disquinhos ficam bem juntos e eles seguram a sua linha, tá? Então faz com que a sua costura fique mais apertadinho, o ponto fique mais apertadinho. E quando você solta, esse disquinho vai abrindo, faz com que a linha passe mais rapidamente e aí o seu ponto fica mais soltinho. Poliane, qual que é o número ideal para deixar? Não existe, gente. Muitas pessoas, eu falei pra vocês do técnico, eu sei que muitos técnicos ou muitas pessoas vão falar assim, ah, o meu tá em tal número e eu faço tudo com ele e dá certo. Pode até ser que dê. Lembram da aula passada que eu falei pra vocês da agulha? Que às vezes a pessoa fala, ah, eu costuro tudo com uma agulha só e não acontece nada, dá tudo certo. Às vezes tá dando um problema, você coloca a culpa na máquina e não é a máquina, é a regulagem aí da tensão do ponto. Às vezes você acha que o problema tá na agulha e não é na agulha, pode ser a tensão do ponto. 90%, como eu falei pra vocês, dos problemas de regulagem de ponto, daquele ponto feio, pulando ponto, estourando linha, embolando. Sabe quando fica aquele bolinho de linha na parte de baixo do tecido? É problema da tensão, tá? Então, esse probleminha aí é fácil de ser resolvido. E a tensão ali da linha, ela não serve somente para isso. Não é só para deixar o ponto bonito. Ela tem outras funções que as pessoas desconhecem. Por isso que é importante você saber regular. Basicamente, ele vai funcionar quase igual à questão da agulha. Numerações baixas, tecidos finos, numerações altas, tecidos mais grossos. Mas a gente pode usar ele também para outras funções, como, por exemplo, para franzir o tecido. Se você não tem um calcador de franzido, não quer fazer o franzido à mão, você pode franzir usando aqui o tensionador. Por isso que é bacana, tá? Aí você vai me falar, Poliane, mas a minha máquina não tem. Tem. Todas as máquinas têm o tensionador, ó. Nessa máquina ela tá aqui. Vou mostrar aqui pra vocês a minha outra máquina. Ah, essa é mais pesada, ó. Essa aqui, ela tá aqui. Geralmente, ela vai com a numeração do 0 ao 9. Até a micro máquina, que não tem número nenhum, ó. Ela não tem número, mas ela tem aqui o botãozinho. Tá vendo? Aqui dá pra ver certinho o que eu acabei de falar pra vocês. Tá vendo aqui dois disquinhos, ó? Esses disquinhos, quando a gente aperta, ele aperta os disquinhos. Então, aqui dentro das outras máquinas vai ser da mesma forma. A nossa pretinha tem também, dá pra ver que é na parte de fora, tá? Então, agora eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar pra vocês na prática como que funciona e como vocês vão saber qual número deixar. Como eu falei pra vocês, não tem um número assim, X, deixa nesse que vai dar certo. Vocês vão ter que testar ele no tecido. E agora eu vou mostrar pra vocês na prática, no tecido, o que que acontece se você colocar a tensão errada. Então, como eu falei pra vocês, esse botãozinho aqui que é a tensão do ponto, né? A tensão da nossa linha. Ele geralmente ele vai do 0 até o 9. E ele vai funcionar da mesma maneira que a gente falou na aula passada sobre as agulhas. Numerações altas, tecidos grossos. Numerações baixas, tecidos finos. Porém, aqui tem uma regrinha, tá? A gente não usa ele em numerações
totalmente baixa, como o 1, por exemplo, ou 0. 0 significa que não tá tensionado, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que acontece se tiver no 1, que pode ser uma coisa que tá acontecendo aí com vocês e vocês acham que é outro defeito. Ah, detalhe, observe se a linha tá passada corretamente, tá? Tem que estar passado tudo certinho, porque senão não vai dar certo aqui também a tensão, ó. Então, vou baixar aqui pra vocês verem. Tô pegando aqui um pedacinho de cetim e vou costurar. Vou dobrar ele em 2, porque a gente sempre vai usar o cetim na união, né? Então, vou fazer o teste aqui pra vocês verem. A tensão tá no 1, tá, gente? Ó, costurei. Aparentemente, tá perfeito o meu ponto, né? Tá bonitinho, tá? Agora, olhem quando eu viro na parte de trás. Ele tá todo embolado. Então, quando a sua linha tá embolando, é porque essa numeração está baixa. Pode ser que o seu nem esteja no 1, tá? Pode ser que ele esteja em mais. Mas pode ser que naquele tecido ele embolou. E o que as pessoas acabam errando nessa hora? Quando a parte de baixo, vocês viram que ele tava assim, né? Foi a parte de baixo que embolou. Quando embola a linha na parte de baixo, as pessoas acham que o problema tá aqui na bobina. E não é. Quando tá feio embaixo, o problema está em cima. É a regra do X. A gente já falou, tem vídeo falando sobre isso, tá? Não vou explicar aqui agora para não ficar muito longo. Mas só para vocês lembrarem, tá feio embaixo, o problema tá em cima. Em cima onde, Poliane? Nesse botãozinho. Então, o que eu indico pra vocês? Tecidos finos, vocês vão usar numerações entre o 3 e o 5, certo? Vou colocar ele aqui no 4, é um cetim, né? É um tecido fino, vou colocar no 4. Sempre vai ser 4, Poliane? Não. Depende também da sua máquina, tá? Então, você vai fazer esse teste. Pega um retalho e faz o teste, igual eu tô fazendo aqui. Vou virar aqui, ó. Vou costurar agora pra vocês verem. O mesmo tecido, a mesma linha. Só mudei a numeração. E vejam agora a diferença, ó. Então, essa aqui, essa é a primeira, essa é a segunda, ó. E quando eu viro, tá perfeito. Então, viram que agora não embolou, tá perfeito, tá? Então, vocês viram a importância de fazer a regulagem correta? Poliane, o que acontece se eu colocar ele numa numeração maior? Então, vamos fazer aqui com uma numeração maior, tá? Tecido fino, cetim. Vou colocar no 9, a mais alta que tem. E vou costurar novamente, pra vocês verem. Costurou? Costurou. Também ficou bom. Mas o que acontece? Ele acaba repuxando um pouquinho. A gente consegue ver até que tá mais marcado aqui. Talvez no vídeo vocês não consigam ver. Mas ele aperta um pouquinho, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, tá vendo que dá uma repuxadinha? Ele dá uma enrugadinha, então quer dizer, tá muito apertado pra esse tecido. Se fosse um musseline, por exemplo, ele ia repuxar mesmo. Então, se a sua costura tá fazendo ondinha, sabe quando tá ficando puxando? Às vezes nem tem elasticidade o seu tecido e quando você puxa assim, a costura estoura, né? Arrebenta. É porque a tensão tá muito alta. Vejam que aqui ele nem ficou tão marcado, ó. Dá pra ver que tá bem puxado a linha, tá? Então, quando for um tecido fino, dê preferência aqui por numerações mais baixas, tá? Entre o 3 e o 4. Poliane, quando que eu vou usar, então, numerações altas? A gente vai usar numerações mais altas para tecidos grossos. Então, eu vou fazer um teste aqui agora com esse pedacinho de brim. O brim é um tecido grosso, então, eu vou dobrar ele aqui e vamos costurar ele com a tensão no 8, que seria o recomendado para ele, ó. Costurei aqui no 8 e vejam que ele ficou perfeito, tá? Tanto a parte da frente como a parte de trás. E aqui um detalhe importante que a gente vai ver no tecido grosso, ó. A gente quase não vê os pontinhos, pode puxar que não tá abrindo. Agora, eu vou costurar novamente com uma tensão mais baixa. Então, eu vou posicionar ela aqui, vou abaixar, ó. Vou colocar aqui no 3, tá? E vou costurar novamente. Tô fazendo o teste em vários números para vocês entenderem de fato o que muda, tá? Porque tem gente que acha que não muda nada. Então, eu tô mostrando pra vocês que realmente faz a diferença. Ó, costurei aqui. A costura ficou bonita? Ficou. Ficou a mesma coisa. Tanto na parte da frente como na parte de trás. Mas o que acontece? Quando a gente vai puxar aqui, a gente consegue ver mais a costura. E pode ser que essa costura com o tempo abra. Se eu puxar aqui, deixa eu ver, mostrar pra vocês, ó. A costura sai na minha mão. Por quê? Porque não tava tensionado. Saiu tudinho, gente, ó. Saiu a costura inteira. Estão vendo? Então, é essa a importância. Se eu puxar essa aqui, ela não vai sair, ó. Ó. Não sai. Ela vai arrebentar e não vai sair, ó. Fazer muito isso, ó. Estourou. Puxar do outro lado. Ela arrebenta, mas ela não sai, porque tava no 9.
tá? Então, ela ficou firme, ó, não sai. Viram? Então, essa é a importância de vocês fazerem a regulagem correta, tá? E agora tem mais um detalhezinho aqui que eu vou explicar pra vocês. Poliane, então, não serve pra nada numerações baixas, como 2? Serve. Se vocês quiserem fazer um franzido numa peça e vocês não têm um calcador para franzir, vocês podem usar a tensão, tá? Para fazer essa regulagem aqui e fazer o seu franzido. Então, vou colocar no 2, vou pegar novamente aqui meu tecido mais fino, que é o cetim, vou passar aqui nessa beiradinha. Vocês viram que quando eu usei a numeração baixa, eu coloquei ali no 3, né? No brim, ele já aconteceu isso, mas eu baixei ainda mais para me franzir esse tecidinho, ó. Aqui ela já quis dar uma franzidinha. Agora eu vou cortar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela já tá soltando. Então, você passa uma costura e depois você pode vir ele puxar uma das linhas e franzir a sua peça. Poliane, mas aí ele vai ficar solto. Então, você vai franzir e depois você vai costurar de novo. Geralmente, quando a gente tá franzindo, a gente vai passar uma outra costura, né? Isso aqui é só pra quem quer fazer um franzido e não ter que fazer na mão ou ter que usar o calcador. Olha que bacana, ó. Já ficou todo franzidinho a peça. Então, você pode usar tensões baixas para fazer franzido. Tem várias outras funções aqui, a gente poderia ficar a noite toda falando sobre a tensão da linha, porque quando a gente vai fazer a colocação do látex, que eu já expliquei para vocês, a gente tem que fazer a regulagem correta. Se a gente deixar no 2, por exemplo, ele não vai fazer com que o elástico prenda na peça. Quando a gente for fazer nervuras com agulha dupla, a gente tem que deixar ele mais alto, para ele ficar apertadinho, senão ele não vai subir aquela nervura. Também já tem vídeo aqui explicando toda essa parte. Mas se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários. E aqui, só pra gente finalizar, gente, pra não ficar muito extenso, eu queria mostrar mais aqui pra vocês essa questão mesmo da regulagem da linha. Deixa eu pegar aqui de novo, ó, dessa regulagem, né? Cadê o meu tecidinho? Aqui, ó. Pra vocês deixarem o ponto bonitinho. Mas se vocês quiserem ver outras dicas de como usar a tensão pra pôr outros tipos de materiais, como essa questão da nervura, aí vocês deixam no comentário que a gente faz um vídeo específico pra isso. Mas aqui, o que eu queria mostrar pra vocês pra gente finalizar, eu tenho uma máquina aqui mais antiguinha que eu não uso. Aqui a gente consegue ver melhor essa questão dos disquinhos, ó. Estão vendo? Os disquinhos estão ali dentro, ó. Quando eu viro, ela abre, os discos estão aqui dentro. O que acontece? Nessas máquinas, principalmente essas máquinas mais antigas, que a gente consegue ver, com o tempo, ela vai oxidando. É isso que fala, gente? Oxidando? Tá certo essa palavra? Enfim, é isso. Ela vai enferrujando aqui dentro. Então, se você tá tentando fazer a regulagem e não tá dando certo, você tem que levar num técnico e trocar, tá? Porque nessa aqui a gente não consegue visualizar, né? Ela tá lá dentro. Mas essas aqui a gente consegue ver melhor. Naquela que tá lá atrás, a gente consegue ver melhor ainda, ó. Ela tá bem aqui, ó. Deixa eu colocar, ó. Bem na ponta do meu dedo. Tá vendo? É o tensionador dela. A gente consegue ver os disquinhos. E com o tempo, quando elas vão ficando mais velhinhas, elas vão estragando. O disquinho fica enferrujado. Se tiver enferrujado, vai atrapalhar. Então, se você tá tentando fazer regulagem, não tá dando certo, tentou tudo que eu falei pra você aqui, não tá funcionando, aí é o caso de você levar num técnico e, de repente, trocar esse disquinho, tá? Que ele tem uma vida útil aí. Então, você tem que trocar. Outro detalhe também. Vou mostrar nessa aqui, que pode ser que a sua seja desse jeitinho, mas tanto faz, qualquer uma que vocês tenham. Aqui dentro, às vezes acontece da gente estar costurando e estourar a linha e ficar resíduos de linha aqui dentro. E também resíduos de sujeira mesmo, do dia a dia, poeira. Então, o que você pode fazer? Ó, você pode pegar um retalhinho de tecido, eu vou pegar um cetim, mas eu recomendo que vocês usem um tecido ainda mais fino, como uma malha, ó. Coloca aqui, opa, vamos tirar a linha primeiro, né, senão não vai dar certo. Fazer a limpeza, tá? Tem um vídeo ensinando a fazer limpeza e lubrificação que eu já expliquei isso pra vocês, mas pra quem não viu, vamos explicar aqui de novo. Pega o tecido e passa aqui dentro. Se tiver alguma linha ou alguma coisa ali dentro, ele vai tirar. Porque se ficar uma linha ali dentro, ele vai interferir na hora de você fazer a regulagem. Então, sempre faça a limpeza da sua máquina pra não ter esse risco. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Toda vez que for começar uma costurinha, pega um retalhinho aí e faz esse teste que eu ensinei pra vocês, tá? Faz aí, aperta, deixa ele mais soltinho, vai vendo, dependendo do que você quiser fazer, vai ser a numeração que você vai precisar. E como eu expliquei também, vai depender muito do tecido. Então, quando vocês deixam no comentário, pra tal tecido, é qual o número? Não tem como eu deixar o número exato. Vocês vão fazer o teste e com o tempo vocês vão ficar craque, aí vocês vão saber de cor já qual o número para cada tipo de tecido. Então, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. É claro, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem novas dicas.
Beijinho no coração e nos vemos no próximo vídeo.